Eu quero convidar os amados a colocarem-se de pé. Nós vamos meditar na santa e bendita palavra de Deus. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia em Salmos capítulo 14, versículos 2 e 3. Versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Ouçamos a palavra do Senhor. Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo. Se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem, não há nem mesmo uma só pessoa. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor, pelo teu zelo, ó Deus, porque tu estás conosco, assim a tua palavra nos afirma, meu Deus, e nós cremos que tu estás à nossa frente. É aquele que abre o caminho, que nos sustenta, que nos fortalece, que alegra o nosso coração, que nos dá a direção que nós precisamos. A ti, portanto, Senhor, seja toda a honra, seja toda a glória, que teu nome seja exaltado, para que nós possamos crescer, Senhor Deus, e vivermos cada dia a tua vontade, e teu nome seja honrado na nossa existência, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, hoje eu quero falar com os irmãos a respeito de adorador. Adorador. Característica dos crentes. A adoração, irmãos, ela precisa ser uma característica na nossa vida. Nós precisamos ser adoradores. Precisamos viver em adoração. A nossa vida precisa ser um contínuo louvor ao nome de nosso Senhor e Salvador. Eu sei que quando nós falamos em adoração, nós logo lembramos de música. Eu não sei cantar, eu não sei tocar, isso, aquilo, outro. Mas eu quero afirmar para vocês, irmãos, que adorar não é apenas cantar. Mas adorar, amados, é cultuar o Senhor com todas as forças do teu ser. Adorar, irmãos, é prestar um culto ao Todo-Poderoso, é amá-lo acima de todas as coisas, é bendizê-lo, é engrandecê-lo, é honrá-lo no teu dia a dia. Também sim com louvores, claro, adoramos ao Senhor com louvores, mas a vida de sujeição, esta é a mais importante, porque quando o Senhor olha do céu e Ele vê o nosso coração totalmente sujeito a Ele, irmãos, o nosso coração totalmente debruçado na sua presença, o Eterno se alegra com a gente, o Eterno move-se em nosso favor, a graça do Senhor, o cuidado de Deus, o amor do Todo-Poderoso se estende sobre nossa vida, irmãos. E é por isso, queridos, que nós precisamos carregar dentro do nosso coração um coração cheio da graça do Senhor, cheio do temor do Todo-Poderoso, cheio do amor do Criador. Nós precisamos, irmãos, cada dia mais buscarmos Cristo e viver a verdade dele a cada instante, a cada minuto, sem perdermos de vista o grande sacrifício de Cristo para com as nossas almas. Mateus capítulo 22, versículo 37, Jesus disse: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente. Ouça, irmãos, a recomendação de Cristo para as nossas almas. Ame o Senhor seu Deus com todo o teu coração, com toda a alma, com toda a mente. Irmãos, isso quer dizer que não sobra nada na nossa vida para outro ser, para outra divindade, para outro Senhor, a não ser o Todo-Poderoso. É isso que o Senhor requer de nós, uma dedicação total, uma doação completa da nossa vida. É uma sujeição, irmãos, uma sujeição completa ao Todo-Poderoso. E quando nós abrimos o nosso coração, deixamos que o Senhor adentre, grandes coisas o Senhor faz através de nós, amados. A Bíblia diz que o Eterno nos usa, Ele nos usa como instrumento, Ele nos usa como instrumento para fazermos a sua obra. E o Eterno, amados, Ele usa a gente para pregar o Evangelho, para orar, para clamar, Ele nos usa para adoração. Ele usa-nos de muitas formas para que o seu nome seja honrado e glorificado sobre a face da terra. Nós não podemos, amados, sentar na nossa cadeira, cruzarmos o braço e achar que o Eterno vai agir. Não, irmãos. Nós precisamos nos colocarmos na presença dele, deixar o nosso coração bater mais forte por ele, deixar o nosso coração transbordar de alegria, de prazer naquilo que é de Deus. E se porventura, irmãos,
nós não sentimos esse prazer, se nós não sentimos essa alegria, se nós não temos essa satisfação com o eterno, a culpa não é de Deus. A culpa é nossa, é de cada um de nós, irmãos. Porque muitas vezes, queridos, nós não temos agido da forma que Deus recomenda, mas agimos da forma que nós achamos que deve ser. E quando nós agimos da forma que achamos que deve ser, nós tiramos o controle do Senhor, nós tiramos a direção de Deus e colocamos a nossa própria direção. E quando nós andamos segundo o nosso entendimento, a Bíblia diz que nós vamos nos dar muito mal, e é verdade. Todas as vezes que nós achamos que é desta forma, é assim, é daquele jeito, e fazemos dessa forma, e agimos assim, nós não vamos ser bem-sucedidos na nossa jornada com o Todo-Poderoso. Porque nós vamos tropeçar, a carne vai nos fazer errar. Mas a partir do momento que nós amamos o Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a nossa mente, quando nós nos enchemos, nos entupimos, quando nós nos entupimos com Cristo Jesus, irmãos. Quando nós derramamos Cristo Jesus pelos lados, assim nós vamos conseguir experimentar verdadeiramente o que é Deus e o que Ele pode fazer através da nossa vida, amados. E essa palavra, queridos, ela é para todos. Não há servos especiais na caminhada com o Todo-Poderoso. Há servos que amam o Senhor com fidelidade e experimentam o que Deus faz na vida do fiel. Isso sim é a verdade que está na palavra de Deus. Mas, amados, o Eterno, Ele quer adoradores. A adoração é uma característica que deve fazer parte de cada servo, de cada cristão, de cada um que diz de Cristo Jesus. E o adorador é a pessoa que o Senhor quer usar, é a pessoa que Deus quer mover, é a pessoa que Deus quer fazer como instrumento sobre a face da terra. Nós precisamos ser adoradores. Se você não é adorador, lembre-se disso. Se você não é adorador, você será um crente manco, um crente aleijado, que anda dando tropeços por aí. Um crente que não consegue respirar Deus, ter alegria naquilo que é do Senhor. Nós, irmãos, precisamos carregar em nós a característica da adoração, queridos, da adoração. E quando nós somos adoradores, voluntariamente nós nos colocamos na brecha do Senhor. Qual é a brecha? Qual é a brecha? Hoje a brecha que o Senhor tem para nós não é, irmãos, aquilo que muitas vezes imaginamos, mas a brecha que o Senhor tem para nós, a porta aberta, o caminho aberto que o Senhor tem para nós, é o ide, é falar, é testemunhar, é orar, é interceder, é agir, amados, em favor do seu reino. Essa é a brecha que o Senhor abriu para cada um de nós. E é isso que precisamos almejar primeiro em nossos corações. Eu sei, irmãos, que nós pregamos um evangelho, pregamos uma palavra que muitas vezes não é aquilo que vocês estão acostumados a ouvir por aí, mas é aquilo que está na Bíblia, amados. É aquilo que está na palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós somos estrangeiros nessa terra, estamos aqui de passagem, o nosso objetivo é chegar aos céus. Não é assim, amados? Qual é o teu objetivo, céu ou inferno? Opa, espero que ninguém tenha ficado em dúvida, não é? O objetivo da gente não é o céu, irmãos. Nosso objetivo é o céu, não é, amados? Mas vocês já pararam para imaginar que, para pensar, para refletir que só entra no céu quem passa por Cristo? Já pararam para pensar sobre isso? E já pararam para pensar que, se não tiver com a tua alma, o teu coração, a tua alma e a tua mente no Senhor, se você não estiver desta forma, você não está com Cristo? Já parou para pensar sobre isso também? É assim que funciona. Nós só podemos entrar nos céus através de Cristo. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro a não ser Cristo. Mas, para que eu passe por Cristo, eu tenho que ser semelhante a Ele. Água com óleo não se mistura, é verdade? Já tentaram misturar? Você bate água e óleo no liquidificador, torna-se uma substância. Fica até igualzinho. Mas depois de um tempinho, ela separa novamente. Não se une, água com óleo não se une. De forma alguma. Amados, se você não for água, você não passa na fonte da água viva. Amém? Se você for tinta, você não passa na fonte da água viva. Se você for sangue, você não passa na fonte da água viva. Se você não for água, e água cristalina, água mineral,
água mineral, você não passa na fonte, você não corre na fonte que é Cristo Jesus. Nunca esqueça disso, irmãos. É assim, é simples assim a palavra, é simples assim a palavra, é assim que o Senhor nos diz, irmãos. E aqueles que são adoradores, aqueles que amam o Senhor acima de todas as coisas, estes são usados pelo Senhor para estar na brecha, para estar no caminho, o caminho que conduz-nos para os céus, irmãos. E estes amam o Senhor acima de todas as coisas. E estes carregam em si também, irmãos, a missão de orar pela sua família, de clamar por aqueles que são o seu próximo, de amar o próximo, de orar pelas autoridades, de orar pela cidade, pela minha vida, pela vida da Tenilza, pela vida uns dos outros. Nós temos essa missão do Senhor, irmãos, de sermos usados pelo Senhor, de sermos usados pelo Todo-Poderoso. Talvez você fale, olha, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Ah, você não sabe nada. Amém? Muitas vezes as pessoas falam assim, e realmente as pessoas não sabem. Ou tem vergonha, eu tenho medo. Mas eu quero dizer para você, querido, que lá no teu quarto, naquele cantinho lá, você pode colocar o teu joelho no chão e derramar-se diante do Todo-Poderoso. E o Senhor fala para você que Ele ouve a oração de quem? Do justo. Não é dessa forma que está na palavra, irmãos? Ele ouve a oração do justo. E eu quero falar para você que não existe missão maior, irmãos. Não existe missão maior do que você orar e ser ouvido por Deus, e Deus mover através da tua oração. Não existe, irmãos, não existe glória maior, não existe nada melhor, porque é a tua oração tocando o coração de Deus, amado. É a tua oração movendo e tocando o coração do Senhor. Queridos, nós só não fazemos nada pelo Senhor, porque muitas vezes nós não temos adorado a Deus de verdade. Porque os verdadeiros adoradores, esses têm um coração com Ele, têm uma alma com Ele, uma mente com Ele, e são dirigidos por Ele. E quando nós somos dirigidos pelo Senhor, irmãos, nós não precisamos nos esforçar muito não, queridos. Nós não precisamos nos esforçar muito. Eu lembro-me de Felipe, está na Bíblia, ele estava em determinado lugar, sabe quem falou para ele ir? Foi o Espírito Santo. E sabe quem o levou? Quem? O Espírito Santo. Lembra da passagem? Ele estava ali orando, aí o Espírito Santo do Senhor disse, olha, tem alguém lendo a palavra, só que não entende, vá até lá. E o Espírito Santo fez e o levou e colocou ali junto com o eunuco. E aquela pessoa foi instruída por Felipe, e ela foi batizada porque Felipe estava na dispensação, estava à disposição do Todo-Poderoso, deixou-se mover pelo Espírito Santo do Senhor. É isso que Deus quer de cada um de nós, amados. É isso que o Senhor quer, que sejamos adoradores. Os adoradores são sensíveis à voz do Espírito. Os adoradores, amados, são sensíveis à voz do Todo-Poderoso. Os adoradores não carregam nos seus corações o pecado. Os adoradores não carregam nos seus corações aquilo que não é de Deus. Os adoradores não carregam nos seus corações as más práticas. Os adoradores não carregam nos seus corações a carne. Os adoradores não carregam nos seus corações aquilo que é do mal, porque são sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. São sensíveis ao Senhor. E quando erram, e quando tropeçam, e quando pecam, são tocados. E o Espírito diz, você está errado, volte atrás, conserte, volte atrás, peça perdão, arrependimento, mude o teu caminho, mude a tua sorte, mude a tua sorte. É assim que o Espírito Santo de Deus faz com a gente, irmãos. O Espírito Santo do Senhor, ele nos dá a direção que nós precisamos. Nós precisamos apenas estar na dispensação, à disposição do mover do Todo-Poderoso. E aqueles, queridos, que amam o Senhor, que adoram o Todo-Poderoso, esses vivem em arrependimento. O arrependimento é constante, amados. Nós não nos arrependemos uma vez por semana, não. Nós não nos arrependemos uma vez por mês, também não. Nem tampouco uma vez por dia, não. Nós precisamos ter um coração tão sensível, queridos, tão sensível, que ao entrar o pecado, nós possamos sentir a diferença e pedir ao Senhor, perdoa-me,
purifica-me, perdoa-me, purifica-me. Ontem nós estivemos na casa do nosso irmão Edivaldo e fui ungir o braço do nosso irmão. Ele tem uma platina aqui no braço, no antebraço. E quando eu toquei no braço, ele deu um choque, não foi, irmão? Ele sentiu uma dor, rapidinho. Olha, foi superficial, toquei, não fiz força, não fiz nada. A nossa alma, irmãos, o nosso coração precisa ser sensível desta forma ao pecado. Quando o pecado entrar na gente, nós precisamos ter um coração tão sensível que possamos sentir o impacto do pecado, por menor que seja, a mentirinha social que seja, irmãos. Pecadinho pequeno, aquela mentirinha básica do dia a dia. Isso precisa tocar em nossos corações e nós precisamos sentir o choque. Nós precisamos sentir a dor. Não é isso, irmão? A dor. Para que haja ali o arrependimento, a confissão do pecado e uma mudança de rota. Porque se nós continuarmos naquela rota, essa rota leva-nos para o inferno. E nós não queremos saber de inferno coisa nenhuma. Não é assim, gente? Nós queremos ir para os céus. A promessa de Deus para a gente que as coisas boas estão onde? Nos céus. E que lá no inferno tem o quê? Sofrimento. Não é assim? E sofrimento chega da terra. Vamos sofrer a eternidade? Irmãos, firmemo-nos no Senhor, estejamos firmes no Senhor, vivamos em santidade. Sem santidade, diz a palavra, que nós não vamos poder enxergar, não vamos poder ver, não vamos poder sentir, não vamos poder contemplar, não vamos poder ser usados pelo Senhor. Se nós não estivermos em santidade, nós estamos dando murro, literalmente, murro em ponta de faca, irmãos, religiosamente falando. Se nós não estivermos vivendo com Cristo em santidade, está perdendo o teu tempo. Está dando murro e ponta de faca, machucando a tua mão, somente isso. E não vai adiantar muita coisa. Não se equivoque, amados, não se equivoque. Nós precisamos fazer que a graça do Senhor se manifeste na nossa vida, sermos movidos pelo Espírito Santo de Deus, sermos movidos pelo Espírito Santo do Senhor. E quando nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, nós seremos tal qual Felipe, lá do Novo Testamento. Estaremos aqui hoje, o Espírito Santo de Deus tocará no teu coração. Vá para Brasília. É o bairro Brasília mesmo. Vá para Brasília, porque lá alguém quer te ouvir. Vai para o Fundão, porque alguém precisa ouvir a palavra. Vá para o bairro Maria Zélia, porque alguém precisa ouvir a tua voz. E você precisa estar disposto, amado. Disposto. Para deixar-se a exemplo de Filipe, ser levado pelo Espírito Santo de Deus, ser levado pelo Espírito Santo do Senhor. Não tenha vergonha de Deus. Diz a Bíblia que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Amém? Que a timidez é a vergonha de falar a palavra, é a vergonha de amar o Senhor, é a vergonha, é a preguiça também de fazer alguma coisa para o Todo-Poderoso. Tudo isso está nesse contexto da timidez. E se nós agirmos assim, nós estamos literalmente ferrados. Literalmente ferrados, amados. Esteja atento. Não permita que o maligno venha nos enganar. Mas, queridos, nós como adoradores, e devemos ser adoradores, a Bíblia diz que devemos adorar o Senhor com todo o nosso ser. Adorarmos o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente. Que o Senhor está procurando pessoas que o adorem, como está em Salmos, capítulo 14, versículo 2. O Senhor procura pessoas que o adorem. E nós somos essas pessoas que adoramos o Senhor. Nós somos essas pessoas, irmãos. Somos ou não essas pessoas que adoramos o Senhor, amados? Amém? Amém. Oh, bênção, glórias a Deus. Aqui há um grupo de adoradores. O Senhor encontrou nesse lugar um grupo de adoradores. Mas aqueles que adoram o Senhor, amados, a Bíblia diz que eles precisam viver em intimidade com o Mestre. Viver em intimidade. A intimidade, irmãos, é uma qualidade que nos é dada por Deus. Ele se deixa encontrar-se por nós. Quando nós batemos a porta do Senhor, quando nós vamos até o Todo-Poderoso, Ele se deixa encontrar por nós. O Senhor não se esconde, mas o Senhor se mostra a cada um de nós. Mas só que nós precisamos ir até o Todo-Poderoso, amados. Ir até o Senhor. Ir até o Senhor. E se nós não buscarmos o Todo-Poderoso, e se nós não formos ao encontro do Senhor, não vamos conseguir intimidade com Ele, não vamos conseguir. A nossa irmã Rita de Cássia
Conhecia há muito tempo. Nunca tinha conversado com ela. Mas conhecia. Sabia que era esposa do Toninho, etc, etc. Mas, hoje nós temos intimidade por quê? Porque nós temos comunhão. É diferente, irmãos. Conhecer Deus de longe. Eu conhecia a irmã Rita de longe. Conhecia, sabia quem era, mas de longe. Mas hoje, irmãos, nós conversamos, nós temos intimidade. Vamos à casa dela, tomamos café na casa dela, enfim, essas coisas todas. Amém? Por que isso? Porque nós nos aproximamos. Você, para ter intimidade com o Senhor, tem que se aproximar de Deus, amados. Tem que se aproximar do Senhor. Sem buscar o Senhor, sem buscar o Todo-Poderoso, é impossível intimidade. Por mais que você fale que você o ame, que você gosta do Senhor, por mais que você leia a Bíblia, por mais que você ore essas coisas todas, se você de fato não buscar a presença do Senhor, não viver Deus, será impossível desenvolver uma vida de intimidade com o Todo-Poderoso. E nós vemos, irmãos, na palavra, pessoas que viveram intimidade, viveram uma vida de comunhão com o Senhor, mas essas pessoas foram ao encontro de Deus e colocaram-se à disposição do Senhor. Quando nós olhamos, por exemplo, para Moisés, nós vemos Moisés, o homem que foi chamado lá no deserto, o homem que foi tirado lá do deserto, tirou um povo do Egito, e um dia o Senhor diz: suba o monte, e você me verá face a face. Amados, isto é intimidade. O Senhor diz para Moisés: suba o monte, suba o monte. Nós precisamos subir o monte, irmãos. Se Moisés tivesse ficado no seu lugar, eu sou pequenininho, isso, aquilo, outro, ele não teria contemplado a face do Senhor, não teria visto a glória de Deus, amados. E Deus amou tanto aquele homem, que a Bíblia diz que ele foi levado para os céus. Levado para os céus. Não foi sepultado. Ele foi levado para os céus pelo Todo-Poderoso. É assim que nós precisamos viver. É desta forma, irmãos. À disposição do Senhor. É buscando Deus. É amando o Todo-Poderoso. É isso que Deus quer da nossa vida. Quando vemos no Novo Testamento, por exemplo, o apóstolo Paulo, outro, irmãos, que viveu em comunhão com o Todo-Poderoso. Esse não teve reservas na sua vida. Deixou tudo. E um dia o Senhor o levou aos céus e mostrou o céu para ele. Sabe o que é isso, irmãos? É fruto de comunhão. É fruto de adoração, de intimidade com o Todo-Poderoso. Você quer ver o céu de Deus, irmãos? Quer ver a glória do Senhor? Desejas ver a glória de Deus? Tenha intimidade com o Todo-Poderoso. Busque o Senhor. Viva o Senhor. E Deus fará abrir os céus sobre a tua vida. E você verá a glória do Todo-Poderoso. Assim também foi com João, amados. Foi com João, lá na ilha de Pátimos, o Senhor o levou aos céus e ele viu, ele contemplou os céus. E o Senhor diz: escreve que você vê, E era tão maravilhoso, era tão extraordinário, tão magnífico, que ele diz que tinha rios de ouro transparente, essas coisas todas complicadas que ninguém entende, não é isso? Sabe por quê, irmãos? Porque o céu é tão maravilhoso, é tão magnífico, que ele não conseguiu colocar no papel aquilo que ele conseguia ver, porque era uma dimensão diferente, era a glória do Senhor, era a majestade de Deus, e nós que somos mortais, nós não vamos compreender o tamanho, a grandiosidade, a majestade do Senhor, e com certeza não teremos palavras para descrever aquilo que Deus faz. Mas nós podemos ver, irmãos, desde que nós desenvolvamos como adoradores intimidade com o nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos, queridos, nós necessitamos viver uma vida de fato, uma vida de realidade. E isto nós estreitamos quando nós estamos em oração. Quando nós nos colocamos em oração, quando nós temos tempo para orar, tempo para a busca, tempo para sermos fiéis ao Senhor, para meditarmos na palavra, para mergulharmos nas águas do Espírito, nos deixarmos envolver pelo Senhor, queridos. É assim que o Eterno vai mover, é assim que o Eterno fará a obra em nossos corações, é desse jeito que Deus moverá na nossa vida, e nós precisamos fazer dessa forma se quisermos ir para os céus.
Irmãos, o único caminho que não tem atalho é o caminho dos céus. É o único caminho que não tem atalho. Também não precisa, porque é um caminho reto, asfaltado, bom demais. O caminho é Jesus. Não tem nem como errar, não é, gente? O caminho é Jesus. Para que caminho melhor? Não precisa de atalho. Não tem ponte quebrada, não tem enchente nesse caminho, não tem nada. É só mantermos fiéis no Senhor e nós vamos chegar nos céus. Não tem atalho, irmãos. Não pegue atalhos. Não pegue. Porque os atalhos te afastam da presença do Senhor. Te afastam da presença do Todo-Poderoso. Mas vale ressaltar, irmãos, que os adoradores estão prontos para servir. Aqueles que adoram o Senhor estão prontos para servir. Você que é adorador, você está pronto para servir ao Senhor? Vocês estão prontos para servir ao Senhor? Estão dispostos a servir ao Senhor? Estão dispostos, estão na dispensação do Senhor? Estão jogados nos braços do Senhor e falaram para o Senhor: Deus, eis-me aqui, faça a tua vontade na minha vida. Já falaram isso para o Senhor de fato, irmãos? Aqueles que adoram o Todo-Poderoso, esses estão prontos a servir, prontos a servir. O salmista diz, Salmo capítulo 14, versículo 2, lá do céu o Senhor Deus olha para a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo. Ouça o que diz o salmista. Se existe uma só pessoa que o adore. Se existe uma só pessoa que o adore. Que você seja a resposta, amados. Que sejamos os adoradores e que estamos prontos para servir ao Senhor. Prontos para servir ao Senhor. E esse está pronto, os amados. E esse está pronto. É colocar em prática a vontade do Senhor na nossa vida. É fazermos a vontade do Senhor. É cumprir o ID. E o ID é falar do amor de Cristo, é testemunhar de Cristo. É colocar-se de uma forma que a glória do Senhor se manifeste nas suas vidas, nas nossas vidas. Isaías capítulo 6, versículo 8. O profeta respondeu ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que assim seja, irmãos, também na nossa vida. Que nós possamos falar para o Senhor: Deus, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Tenha coragem, irmãos, porque não é palavra vazia, mas tem que ser uma palavra alicerçada na graça do Senhor. Nós precisamos falar: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei fazer nada. Não sei falar, não sei cantar, não sei pregar, não sei evangelizar, não sei isso, não sei aquilo, etc. Olha só. Não se preocupe com isso. Só diga para o Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui. Claro, santifique a tua vida. Mateus 22, 37 disse Jesus: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Essa é a tua parte. A segunda parte: eis-me aqui. E o Senhor, Ele é que te usará. Amém? Ele te usará. Somente coloque-se à disposição do Senhor, somente deixe-se mover pelo Espírito e verás a glória do Eterno manifestar na tua vida. Creia, é a verdade do Senhor. Creia, é isto que o Eterno quer que façamos, irmãos. É para isso que nós estamos aqui reunidos. É para falarmos para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos repetir? Eis-me aqui, envia-me a mim. Mais uma vez. Eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, glórias! Aleluias! Nós somos o que do Senhor? Adoradores. Adoradores. Amém? Tem alguém que não quer ser adorador do Senhor aqui? Oh, glórias a Deus, que bom, não é? Amém. Todos querem ser adoradores. E se são adoradores, esse pode dizer: eis-me aqui e envia-me a mim. Que Deus abençoe, portanto, aos adoradores desse lugar. E que nós, amados, sejamos um pequeno exército, mas com uma grande estratégia. E sabe qual é a nossa estratégia? Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Eis-me aqui, envia-me a mim. Viu, Maria das Graças? Oh, glórias! Bendito seja o nome santo de Deus por isso. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor. E nós queremos falar publicamente, junto com os amados,
de forma coletiva. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui. Envia-nos, Pai. Envia-nos porque queremos ser usados por Ti, como Filipe, como Moisés, como Paulo, como João, como Jesus, enfim, como todos aqueles que se colocaram à disposição, que Te adoraram, que viveram em santidade, foram e estiveram à Tua disposição. Oh Deus, eis-nos aqui, faça em nossas vidas a Tua vontade, para que nós possamos, oh Deus, mover e sermos movidos por Ti nessa cidade e falarmos do Teu amor para toda essa cidade, para que ela possa ver a Tua glória, Pai. Que haja salvação nessa cidade, é o nosso clamor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Pai eterno. Aleluias. Que Deus abençoe, portanto, a cada um dos amados, que essa palavra, na sua simplicidade, fique gravado em cada coração, que vocês possam meditar naquilo que ouviram e que sejamos verdadeiramente adoradores do Senhor, em nome de Jesus. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 427.